Olá! Hoje nós vamos ler o texto de Colossenses 3, do versículo 1 até o versículo 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A carta de Colossenses, já no início dela, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo já se identifica que ele é o autor dessa carta. E já está dizendo para quem que está indo essa carta, que é o povo colossense. Esta carta, segundo os estudiosos, ela foi escrita por volta dos anos 60 depois de Cristo. O objetivo dela era combater as falsas heresias que estavam rolando dentro da igreja de Colossenses, entre elas a gnóstica. O propósito e o tema é refutar a heresia colossense, aonde que a igreja estava envolvida, estava esquecendo as coisas verdadeiras, as coisas retas, que são as coisas do alto, como nós lemos aqui que Paulo deixou escrito. Paulo começa aqui no capítulo 3, onde vai ser o nosso foco agora, onde começa a prática, porque antes, ali no capítulo 2, ele estava falando da doutrina. E agora, no capítulo 3, ele começa a dar a prática para a igreja. E Paulo inicia portanto, dando a sequência do que ele estava falando antes. Então, o primeiro ponto é Cristo, vosso resgatador. Paulo vai falar para os colossenses onde precisa ter o foco, que é nas coisas de Deus e não nas coisas terrenas. Aqui nós já conseguimos ver ali no versículo 1 qual é a razão de buscar as coisas do alto. Paulo já começa ali, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Aqueles que confessam e creem em Jesus Cristo não têm a menor dúvida disso. Quando nós falamos que nós pertencemos ao povo de Deus, que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus, onde nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, não porque nós merecemos, mas porque tudo que Cristo fez por nós. E aí a gente começa a entender, a gente começa a buscar realmente as coisas que devem ser buscadas. E o ressuscitados aqui, Paulo está usando o indicativo, falando que os crentes ressuscitaram junto com Cristo. Quando Paulo fala isso, ele está indicando essa declaração a respeito das oposição que o crente precisa desfrutar em Cristo. Como nós conseguimos ver nos exemplos aqui, no versículo 13, ele está morto, ou no versículo 1 mesmo, que foi ressuscitado junto com Cristo. Paulo está indicando o que o crente é em Cristo Jesus. Então, Paulo está frisando para que aquele que ressuscitou juntamente com Cristo, não porque nós já morremos ou que nós merecemos essa ressurreição, mas é porque Deus, em Cristo, na pessoa de Cristo Jesus, nos ressuscitou. Ele era como se fosse assim, ele nos imputou junto com Cristo na cruz e ele nos ressuscitou junto com Cristo, porque eu e você, a gente não consegue fazer isso. Nós somos indignos, mas a pessoa de Cristo, ela é perfeita, ela é boa, ela é 100% amor, ela é 100% a pessoa que nos salvou, Cristo Jesus. Então, somente Ele consegue, e em Cristo nós conseguimos sim sermos ressuscitados, juntamente com Cristo. E aqui é onde que um dos ápices que ele traz nesse versículo, que é onde que ele está falando que nós, em Cristo, nós conseguimos as coisas. Como em Romanos vai falar que em Jesus nós somos mais que vencedores. E quando Adão caiu,
quando Adão pecou lá no jardim, ele perdeu todas as coisas boas. Ele conversava com Deus, falava, ele desfrutava daquela maravilha. E o seu pecado expulsou ele do jardim. E nisso fez com que Deus inventasse, ou criasse, melhor dizendo, um plano para resgatar essa humanidade que foi caída em Adão. Como em João 3,16 fala, que porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então Jesus veio sendo o plano perfeito. Então, juntamente com Cristo, nós somos ressuscitados. E entramos no ponto 2. Se voltar a Cristo, mas como? Buscando as coisas do alto. Como no versículo 1 ele segue, buscai as coisas do alto. Paulo está falando aqui no imperativo. Antes era no indicativo, agora ele está falando no imperativo. Antes Paulo estava indicando o que o crente é. E aqui ele está fazendo com que o crente vá, buscai, mas depois ele vai falar sobre pensai. Então, pensar está declarando, como nós também conseguimos ver ali no versículo 1 e 2, esses dois indicativos que Paulo tanto frisa, que é buscar, faz isso. E no próprio versículo ele já diz o porquê eu devo buscar as coisas do alto. Porque é onde Cristo vive e ele está sentado à direita de Deus. Então, quando eu me mantenho olhando para as coisas do alto, frisando nas coisas celestes, a minha vida começa automaticamente a se transformar. Porque as coisas que eu tenho vontade de fazer, eu não faço mais. Mas eu começo a fazer as coisas do alto, a buscar as coisas do alto. E Paulo cita essas palavras que Jesus falou no Sermão do Monte. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aquele lindo verso que a gente conhece, sabe de cor. Então nós precisamos buscar as coisas do alto acima de qualquer coisa. Seja ela no trabalho, na nossa casa, na aula. Onde é que nós estivermos, nós precisamos buscar as coisas do alto. Porque é para Deus que nós vivemos. É para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. E da mesma forma é pensai. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas daqui da terra. Ele não está proibindo, mas ele está dizendo, cuidem. Cuide quando vocês estão pensando muito nas coisas terrenas que vão perecer, elas vão ficar. Pensem nas do alto que são eternas. Então nós precisamos pensar nas coisas que são de Jesus, nas coisas do alto. O nosso pensamento precisa ser cristocêntrico. Se nós vamos comprar alguma coisa, a gente precisa pensar em Cristo. Pensar, talvez, em abençoar alguma vida, abençoar alguma pessoa que precisa. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida em todas as áreas. Financeira, relacional, social, todas as áreas. Ponto 3. Nosso papel no mundo. Porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós encontramos este no versículo 3. Os ímpios fazem as coisas como nós, trabalham, estudam, caminham, dirigem. Eles estão no mundo e nós também estamos no mundo. Tanto que Jesus orou para nós, Pai, não oro para que você tire-os do mundo, mas que você o cuide, que você vigie eles aqui no mundo, porque nós somos daqui, estamos aqui por enquanto, mas esse não é o nosso lugar eterno. O nosso lugar eterno é no alto, é no céu, é juntamente com Deus, o nosso Criador. Então, morrer em Jesus é largar totalmente a nossa vontade, é largar totalmente os nossos costumes, fazer tudo o que Deus quer que nós façamos, tudo o que Deus quer que nós façamos. E o versículo 4 é quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Manifestados é a segunda vinda de Jesus. É o nosso ápice da vida cristã. É o momento tão esperado por toda a igreja de Cristo. Nós nascemos para este momento, nós nascemos e fizemos tudo. A nossa missão é para que nós possamos levar esse evangelho maravilhoso que um dia chegou em nossa vida, em nossa casa, para o máximo de pessoas possível,
para que um dia, quando Jesus voltar, a gente olha e estejamos com Ele e as pessoas que nós levamos esse evangelho maravilhoso, que as coisas do alto, é pensando nessas coisas que nós precisamos agir cada vez mais. Precisamos começar agora a buscar as coisas do alto. Amanhã pode ser tarde. Se ainda não penso nas coisas do alto, preciso avaliar os meus pensamentos. Precisamos morrer para a nossa carne, pois já morremos junto com Cristo. Entregamos a nossa vida para Ele. Precisamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E o nosso momento tão esperado, o momento da volta de Jesus, onde vamos passar toda a eternidade, mas precisamos pagar um preço. Precisamos deixar nosso pecado de lado. Não podemos ser as mesmas pessoas que nós somos. Então, se Jesus é o dono da nossa vida, a gente precisa pensar totalmente nas coisas lá do alto. Amém.